Você sabia que Deus tem uma vida feliz para nós? Deus nos fez para que vivêssemos uma vida feliz? Sim, Deus nos fez para viver uma vida feliz. Mas há muitos empecilhos, há muitos obstáculos, há agentes que se interpõem nesse projeto do Senhor em que nós, seres criados aí à sua imagem e semelhança, possamos viver esta vida feliz que o Senhor planejou, que o Senhor projetou para nós. Esse mundo caído, marcado pela contaminação do pecado, esses agentes, eles estão sempre interpondo no sentido de nos impedir desta vivência. Mas temos pontuado em João capítulo 10, versículo 10, há um anúncio extraordinariamente maravilhoso. A palavra de Deus nos diz que o Senhor veio, o Senhor Jesus, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Nos dá esta vida feliz, apesar dessa presença incômoda. E podemos colocar incômoda com muita ênfase, apesar dessa presença incômoda dos agentes que são contrários a esta vida feliz. Falamos no nosso encontro próximo passado, colocando as enfermidades como um desses agentes e damos às enfermidades uma característica pessoal. É como se uma pessoa, se colocasse ao nosso lado e quando nós estamos querendo viver essa vida feliz, então a enfermidade vem, se coloca ao nosso lado e fala: opa, eu estou aqui, não se esqueça de mim, eu sou a enfermidade. Você não vai viver uma vida feliz, porque afinal eu estou aqui com toda a minha complexidade, com todas as minhas bagagens das doenças, das dores, das dificuldades. Você não vai viver uma vida feliz. Assim também nós temos o agente da culpa. É um agente incômodo. Talvez os sofrimentos mais atroz, complexo, dolorido, complicado, traumático que o ser humano possa viver, ele seja trazido pela culpa. É tão terrível que eu afirmo aqui com muita clareza aos irmãos: a culpa pode matar uma pessoa. O sentimento da culpa pode ser o agente, o gatilho capaz de provocar trágicos eventos na vida de um ser humano, a ponto dele, num gesto translocado, num gesto obscuro, num gesto pautado por trevas, retirar inclusive a sua própria vida. É um agente incômodo. Então nós queremos que você acompanhe conosco essa reflexão. Eu sou o pastor Wilton Luiz, tenho tratado de vários temas aqui com você e eu sempre faço esse convite, peço para que você acompanhe a reflexão até o final. Seria lamentável se você começasse essa jornada hoje com muita atenção e se dispersasse por alguma razão, seja ela até plausível, mas se dispersasse, não fosse até o final, isso seria lamentável, seria uma perda. Então acompanhe até o final, vamos caminhar até o final. Algumas coisas podem esperar, queridos. Eu tenho visto na minha vida, a gente coloca tantas prioridades, tantas coisas na frente, mas há coisas que não podem esperar. Talvez você esteja enfrentando um processo de culpa, te consumindo, corroendo como um câncer a sua vida. Então algumas coisas, por mais que importantes, pode esperar um pouquinho. Eu creio que esse é o momento seu. Se dê esse momento para que você possa crescer. Então acompanhe até o final. Quem sabe nós vamos enfrentar juntos um grande problema e Deus tem soluções para a nossa vida ainda hoje. Recomendo a você agora assentar, tome uma água, ajuste o celular aí, talvez se você está
acompanhando pelo celular, né? Ajuste numa posição, deixe ele descansado sobre algo para não te cansar. Ajuste aí ergometricamente aí a melhor forma que você tiver para poder acompanhar com muita atenção e ser abençoado nesta hora. Então nós vamos adentrar nesse tema, lidando com a culpa. A culpa é algo terrível, a culpa é algo absurdo na nossa vida, absurdamente impositiva na nossa vida, mas ela não pode tirar a vida feliz que o Senhor quer propor para nós. Há muito a ser considerado, queridos. Primeiro, eu quero trazer uma ideia de que a culpa tem um lado muito positivo. Sim, é isso que você ouviu. A culpa tem um lado positivo, tem uma função positiva na nossa vida. Alguém que não sente culpa nenhuma é, na verdade, um verdadeiro monstro, ou pode ser um verdadeiro monstro. Imagine alguém que não tem culpa alguma das atrocidades, das terríveis ações praticadas. É esta a estrutura, por exemplo, de um psicopata. Um psicopata, ele pode cometer atos terríveis mesmo, investir contra a sua vida, ou contra a vida de crianças, ou contra a vida de uma pessoa idosa, e isso não trazer nenhum impacto emocional em sua vida. Temos relatos, quem sabe você já viu isso, pessoas que cometem crimes e é tomado por aquela adrenalina ali daquele momento, e depois vem um relaxamento, uma tranquilidade. Outro dia via um caso em que aquele homicida, aquele criminoso, após um crime, resolveu dar um cochilo, dormir um pouco, descansar ao lado das vítimas que havia destruído com golpes, com ataques terríveis. Então imagine alguém cuja culpa é algo que não está presente na sua vida. Então a culpa tem uma função e importante na nossa vida: refrear o ser humano de suas próprias ações, de seus próprios investidas assintosas contra aquilo que está estabelecido, contra a vida, contra aquilo que é certo, sem nenhum escrúpulo. Então a questão da culpa tem uma ação positiva, sim, na nossa vida. Mas eu preciso considerar com você que ela é um elemento difícil, um elemento complexo, um elemento que está que traz complicações para a nossa vida. Traz complicações para a nossa vida. Existe a culpa objetiva, aquela culpa subjetiva. Eu não quero ser técnico aqui, não é meu propósito, não é meu objetivo ser técnico, trazer definições técnicas do campo aí da psiquiatria, do campo da psicologia, embora tenhamos algum conhecimento nesta área. Mas eu quero considerar com você algumas questões práticas. Existem muitas pessoas que carregam culpas e mais culpas, e muitas dessas culpas, elas são fundamentadas não sobre temas reais, não sobre coisas que são de fato reais. Muitas culpas, não todas, é claro, nós vamos abordar uma aqui, mas muitas culpas, elas são centradas muitas vezes em cima de pregações legalistas, onde são colocados temas e mais temas envolvendo o comportamento humano, envolvendo aquilo que Deus supostamente quer, Deus supostamente almeja, Deus supostamente busca, e muitas pessoas caminham com um peso, aquilo como algo insuportável, como quando, na verdade, muitas dessas coisas, elas são mais universos de uma mente legalista do que propriamente da vontade santa e inerrante do Senhor. Há muitas pessoas que caminham assim. Às vezes
líderes, pais, têm seus traumas, têm seus desvios e impõem sobre os seus fiéis, impõem sobre as pessoas algo que é próprio dele, que é próprio da sua própria percepção do certo e do errado e não daquilo que o Senhor requer de nós. Todavia, meus irmãos, a culpa teológica, a culpa real, aquela que de fato muitas vezes habita em nós, ela tem uma função também. Nos fazer lembrar que nossas ações, sabe? Que as nossas atitudes, quando elas contrariam a vontade santa e soberana do Senhor, ninguém pode ser feliz, ninguém pode ser alegre, ninguém pode ser realizado na sua vida caminhando por um caminho avesso ou contrário ao querer santo do Senhor, achando que ele será feliz, achando que ele vai caminhar sem um confronto interno. Há uma culpa aí. Eu falei de uma culpa falsa. Há uma culpa falsa que precisa ser tratada também, mas há uma culpa real. Há uma culpa real. Há um sentimento real de que algo não está organizado, algo não está correto, algo não está firmado na nossa vida. E é claro, esse sentimento vai se impor, essa situação vai constranger a nossa vida e nós precisamos buscar a verdadeira saída para essa situação, para que nós possamos viver essa vida feliz. A palavra de Deus nos fala aqui no Salmo 32, quero ler com você. Terá os créditos aí do Salmo, mas eu quero ler com você. Salmo 32 é um Salmo de Davi, conhecido eu sei. O Salmo diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu coração. E o texto dá a sua sequência. Você percebe a experiência de Davi? Percebe aqui a complexidade da culpa que ele estava vivendo? Como era possível Davi viver uma vida feliz, maculado, pesado, pressionado pelo sentimento da culpa, sabe? A culpa, as toneladas que estão sobre seus ombros, uma tonelada sobre os seus ombros. Davi não consegue suportar esta pressão, essas libras de pressão aí imposta, colocada sobre ele. Como alguém vai ser feliz? Como eu vou levantar de manhã e cantarolar uma canção, me aprontar para o trabalho, entrar no meu carro, ligar o rádio, sair ouvindo músicas, alguns até músicas gospel ou evangélica, e cantar e expressar aquele canto ali supostamente feliz, quando na verdade a pressão da culpa está colocado no seu coração. É insuportável. A culpa tem esse elemento. A culpa é o Senhor muitas vezes agindo no coração não do ímpio, mas naquele que conhece ao Senhor, naquele que caminha com o Senhor, naquele cujo Espírito Santo é a habitação. Ele vai exercer a culpa. E Davi está nesse processo. Após a sua prática pecaminosa, Davi chega a esse ensino aqui, caminhando por um viés tão denso, o caminho que ele caminha para trazer esse conhecimento, compartilhar conosco essa experiência, foi um caminho duríssimo para ele.
sabe, a dureza desse caminho que ele seguiu. Isso está expresso nas palavras que ele utiliza aqui. Ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Davi sabe o valor do perdão. Só quem é de fato perdoado, né? Quem é de fato perdoado pelo Senhor, não de coisas que ele supostamente tenha feito, né? Mas coisas que de fato ele fez. Coisas que de fato ele fez. São ações concretas. O perdão só pode ocorrer se você tem consciência de que os feitos realizados são graves, não contra si mesmo ou contra outro, e sim contra você mesmo, contra outro, mas contra Deus e a sua santidade. E Davi está nesse processo aqui. Por isso ele diz: bem-aventurado, significa feliz. Feliz é aquele que chega nesse momento e ele entende que o perdão não é algo distante, que o perdão não é uma ideia remota, mas que o perdão é algo prático, é algo concreto, é algo real na sua vida. É isso que vai te levar a fazer ou a viver uma vida feliz, a consciência de um perdão. Veja só como ele continua: bem-aventurado, mais uma vez feliz, o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo coração não há dolo. Sabe, não há um julgar pesaroso de Deus sobre o indivíduo. Não há um juízo pesaroso onde ele olha para aquele homem e ele só vê dolo, só vê o crime, só vê a prática delituosa, aquele dano estabelecido, colocado sobre aquele indivíduo. Ele diz: feliz é este. Feliz não é aquele que tem todas as coisas do mundo. Eu vou ser feliz, eu vou viver uma vida feliz se eu possuir aquela casa, se eu possuir aquele emprego maravilhoso. Eu vou ser feliz se eu possuir um carro do ano. Eu vou ser feliz se eu trocar esse carro todos os anos. Eu vou ser feliz se aquele apartamento for a minha conquista do ano. Eu vou ser feliz se eu viajar para Disney, para Flórida, Fort Lauderdale ou qualquer outro paraíso. Eu vou ser feliz e vou estabelecendo uma série de condições para vivenciar essa felicidade. Davi diz: feliz é aquele cujo Senhor não atribui iniquidade, em cujo coração não há dolo. Este é feliz, é esse que vai viver uma vida contente, por mais que modesta em alguns momentos, por mais que enfrentando conflitos em algumas situações, por mais que enfrentando alguns momentos de escassez ou de aflição, da saúde, como nós dissemos no ensino passado. Mas você sabe e pode caminhar com o perdão de Deus. Então, o caminho para o tratamento da culpa é o perdão. Ele fala: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Davi, por uma questão emocional, por uma questão espiritual, somatizou no seu corpo, no seu físico. Somatizar é isso, é produzir sintomas em si mesmo. E não é sintomas, isso não é nada, é só o seu organismo somatizando isso, é só aparente sofrimento. Não, quando a gente fala somatizar, é sofrimento real, é dor real. Só que a origem dessa dor, ela é algo que fora somatizado. Mas a dor é real, a aflição é real, o gemido é real. Não é uma representação. Não é nada, é só uma coisa psicológica. Geralmente é esta a ideia que o leigo tem dessa questão. Não é só psicológica. Ela pode ter uma origem psicológica, mas a dor é real, a angústia é real, a depressão é real, o sentimento é real. E é tão real que Davi sentia isso no seu interior. Ele fala: meus ossos envelheceram. Eu senti eles trincando ali, eu senti a sequidão, o ressecar de meus ossos. Era isso que ele sentia. Talvez ele pudesse falar de outros sintomas, mas foi isso que ele pensou
no momento, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Por quê? A mão de Deus pesava sobre ele dia e noite. Por quê? Porque o Senhor é mau? Porque o Senhor tem prazer em pesar a mão? Deus pesou a mão? Não, porque Ele quer tratar da nossa culpa. Ele quer tratar da nossa vida, porque Ele queria que Davi vivesse uma vida feliz. E na condição ou o estabelecimento que ele estava propondo para si mesmo, o caminho que ele estava propondo para si mesmo, jamais iria desembocar numa vida feliz. Então o Senhor os utiliza, Ele tem as ferramentas corretas, né? Ele tem as ferramentas corretas de ação na nossa vida. E a ferramenta do Senhor utilizada aqui foi pesar a sua mão sobre ele, foi que aquela culpa reverberasse em seu coração, para que ele pudesse, Senhor, eu não suporto mais essa culpa, eu preciso da ação do Senhor, eu quero ver uma vida feliz e eu somente serei feliz ou viverei essa vida feliz mediante o seu perdão. E é este o caminho que ele busca, é a cura que ele busca. Ele diz no verso 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sabe qual que é o caminho? Confessar. É confessar. Senhor, eu pequei contra ti somente. Eu fiz o que era mal perante os seus olhos. Eu errei. Eu fugi do alvo. Eu errei o alvo. Eu busquei um caminho no qual o Senhor não estava nele. Senhor, eu confesso os meus pecados, as minhas ações. Foi isso que Davi fez. Às vezes, queridos, nós gastamos tantas energias ou tanta energia tendo que esconder, tendo que camuflar a nossa ação. É tão desgastante, é tão cansativo, tão trabalhoso sustentar uma mentira e mentir, né? E sustentar essa mentira e ter que criar outra. Uma mentira precisa de outra, de outra, de outra. Essa saída eu vou precisar de outra e de outra e de outra. E eu vou gastando, né? Eu vou colocando, eu vou investindo tanta energia naquela ação ou naquela busca por uma solução imediata e favorável a mim. É muito esforço. É muito empenho, é muito mais fácil, embora complicado, porque vai nos expor, mas é muito mais fácil confessar ao Senhor o nosso pecado e mudar de vida. É muito mais fácil, mas esse é o caminho que o Senhor requer, esse é o caminho que o Senhor busca para mim e para você. Somente desta maneira nós vamos poder viver a vida feliz. Então, retomando agora ao início, dando aquele valor pessoal para a culpa. Ela está do seu lado? Ela está aí em você? Ela está te acusando? Olha, você não pode viver uma vida feliz. Você não pode viver uma vida feliz. Talvez a culpa está aí ao seu lado. Eu estou voltando ao início, né? Se a culpa está aí do teu lado e ela está olhando para os seus olhos, dizendo, você não pode viver não, uma vida feliz. Olhe para ela agora aí. Eu posso sim. Eu posso viver uma vida feliz, porque no meu coração não há dolo. Eu posso viver uma vida feliz. Sabe por quê? Porque eu confessei ao Senhor, porque eu busquei a cura, porque eu busquei o perdão. E a palavra do Senhor nos diz aqui, não somente aqui, mas também aqui na experiência de Davi, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E o Senhor, então, diz o texto, confessaria ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Pode falar aí para a culpa. O Senhor me perdoou e agora eu posso sim viver uma vida feliz. Que Deus te abençoe, que Deus aplique sobre você a sua palavra
e eu conto aí com a continuidade, o link do próximo vídeo, talvez já esteja aparecendo aí, está aparecendo aí na sua tela. Então nós vamos no próximo link elaborar aqui, falar com você sobre um tema muito importante, vencendo os pensamentos negativos. Também é um elemento que quer nos impedir de viver a vida feliz. Nós vamos dizer não a esses pensamentos negativos. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.